Oi, babies! Hoje é um vídeo muito especial. Eu convidei o meu médico, o Dr. Sérgio Jorge, para vir aqui. Eu separei algumas perguntas que vocês já me fizeram em outros vídeos e para ficar de uma maneira mais técnica e mais confiável, eu convidei ele para vir aqui, né, Dr. Sérgio? Muito obrigada por ter aceitado e ter separado um tempo seu, que eu sei que é muito precioso, né? Eu agradeço muito o convite para a gente conversar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas, né? Então, bom, primeiro que eu acho que foi o que eu mais recebi, eu comentei com eles sobre o termo esclerosado e eu falei que a esclerose atinge muito mais o sistema neurológico, mas os sintomas mais motores, né? Mas também atinge o cognitivo da pessoa? Pode atingir, né? Na verdade, esse termo esclerosado, ele era um termo antigamente utilizado para designar pessoas que tinham demência, né? Então o sujeito tinha um problema de memória, geralmente era uma pessoa mais idosa, e aí se denominava assim mais no meio popular de que a pessoa estava esclerosada, né? Esse termo necessariamente ela tinha esclerose múltipla ou alguma esclerose. Não, é outra doença. Entendi. Então esse termo foi banido da medicina. Então hoje a pessoa que tem demência, a gente chama que ela está com uma demência, que ela tem um problema cognitivo. E a pessoa que tem esclerose múltipla é outro tipo de doença completamente diferente. Entendi, mas não é muito comum atingir a memória. Pode acontecer, mas... Pode, a esclerose múltipla pode acometer a memória algumas vezes, dá déficit de atenção, dá algumas alterações cognitivas, e que isso não é geralmente o sintoma inicial, mas pode acontecer. Eu acho que eu tenho problema de memória, mas eu acho que é tão problema da vida da gente hoje em dia, da rotina, do estresse, do que, né, da esclerose, que acho que todo mundo tem problema de memória, né? Não acho que não tem nem como saber, né? Acho que é difícil. Não sei. Não, tem como descobrir sim. Na verdade, você tem testes hoje, né? Além da imagem, você tem a avaliação neuropsicológica que você consegue descobrir. No adulto jovem, ultimamente, a queixa de esquecimento, lato sensu, é uma queixa extremamente comum. E geralmente isso se dá mais ao fato de um déficit de atenção secundário estresse, é a causa mais comum. A segunda pergunta é em relação às pessoas, em termos assim, de sociedade. É uma doença que eu vejo que as pessoas têm um certo cuidado em falar com você, em perguntar, assim, as pessoas não gostam muito de falar o nome da doença, então às vezes as minhas amigas falam, tal pessoa também tem essa doença, então a pessoa não fala, tal pessoa também tem esclerose múltipla, ou é diferente de uma diabetes que talvez seja até mais grave que a esclerose múltipla a longo prazo, mas a pessoa não fala assim, essa pessoa tá com diabetes, ou ela não fala a esclerose múltipla com essa facilidade e ela não é falada na sociedade com essa facilidade e quando a pessoa descobre parece que o mundo vai cair ou enfim. Não sei se é porque antigamente não tinham tantos tratamentos e é muito difícil aceitar e as pessoas têm vergonha de falar. Eu recebo mensagens de meninas que têm vergonha de falar pro namorado ou falar para alguém, enfim, é muito difícil de aceitar. E eu queria que você, não sei se você tem uma opinião sobre isso, como que você pode falar isso para as pessoas? Sem dúvida, essa é uma questão extremamente importante na vida social da pessoa, porque pode ter implicações no trabalho, na vida pessoal, né? Principalmente porque há uma desinformação muito grande. Você disse muito bem na tua colocação exatamente isso, né? De ter a vergonha, de às vezes ter... E como a gente só tem tratamento de 1997 para cá, aqui no Brasil praticamente, então era uma doença que carregava um estigma muito grande, né, de causar uma quantidade de incapacidade muito grande. E hoje, graças a Deus, com os tratamentos modernos que a gente consegue, na maioria das pacientes, que eles têm uma vida normal. Praticamente normal. Que eu tento passar aqui todos os dias. Exatamente, mas a sociedade ainda não aceita. Então a gente trabalha muitas vezes isso com os pacientes para que eles informem as pessoas e para algumas pessoas que às vezes não têm condição de entender realmente é difícil passar essa informação, e isso tem de fato causado alguns problemas, né? Algumas pessoas perdem um emprego, outras pessoas não ganham uma promoção, então isso tem um impacto, né? Então tem que se ter um critério
para contar de fato para aquelas pessoas mais próximas, conseguir fazer uma explicação bem boa do que é, senão de fato as pessoas confundem mesmo, acham que a pessoa vai ficar esclerosada, né, como se fala, né, esquecida, e muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? Ou então às vezes a pessoa acha, não vou ficar com ela porque ela vai terminar numa cadeira de rodas. Exato. E às vezes não tem nada a ver, né? A gente vê as pessoas, tem gente que faz maratona e gente, né, não tem nada a ver. Com certeza, pacientes que vivem uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de restrição, né? Eu vim até o Dr. Sérgio porque eu queria procurar um tratamento alternativo, né? Na verdade a vitamina D é um tratamento alternativo, mas no meu caso eu queria voltar a fazer o tratamento convencional e eu procurei o Dr. Sérgio e ele me explicou, eu já tentei explicar para vocês o negócio das piscinas, né? Bom, eu queria que você explicasse isso melhor pra gente. Porque eu tentei, mas eu não sei se eu consegui. Bom, na verdade, a pesquisa, né, tem evoluído muito em relação a não só a esclerose múltipla, mas a todas as doenças degenerativas. E hoje existem conceitos, de fato, de uma reserva funcional cerebral, né, que seria basicamente essa piscina, é como se fosse um tanque de gasolina que a gente tem do cérebro para usar durante a vida. E quem tem esclerose múltipla gasta esse tanque mais rápido. E quando isso acontece, o paciente acumula déficits, né? Então, muitas vezes a pessoa não está apresentando piora motora clínica, mas ela está perdendo a sua reserva funcional cerebral. Gente, tá vendo? Ele tá explicando com uma facilidade. Se vocês verem, vou colocar meu link aqui, porque eu expliquei com uma dificuldade, que ele tá explicando muito fácil, eu tô entendendo tudo de novo. Tá 1000 vezes melhor, juro. Não, é que a gente trabalha com isso todo dia, então é mais fácil. Mas... Então, o que acontece é que hoje se pensa muito nisso. Então, muitas vezes, antes do paciente apresentar uma piora clínica, a gente modifica o tratamento dele de acordo com os sinais que apresentam, às vezes imagens, às vezes sinais clínicos e da própria história do que está havendo com o paciente. Então, às vezes o paciente está bem e fala, nossa, mas a gente vai ter que trocar o remédio? Fala, vai, porque a sua reserva funcional está se perdendo. E aí, quando isso acontece, o paciente acumula déficits. Que foi o meu caso, eu não tive nenhum surto, não fiz nenhum exame, mas no meu dia a dia eu comecei a perceber que assim, não estava 100%, eu estava tendo alguns cansaços, alguns dias estavam piores que os outros e eu achei necessário, né, com medo de no futuro essas reservas ficarem muito baixas. Então, cada caso é um caso, né? Então, a esclerose múltipla é uma doença de tratamento preventivo. Quero dizer, a gente toma atitudes antes do paciente ter uma piora. Porque depois que ele piorou, aí é muito mais difícil da gente conseguir recuperar. Tá, então agora vamos falar dos tratamentos que a gente fez, que também tiveram muitas perguntas. Pelo Tacfidera, que foi o primeiro que eu tomei, que era oral, que eu tive uma pequena alergia e aí eu recebi uma mensagem que a menina falou assim, mas gente, mas é normal ter alergia. E aí o Dr. Sérgio falou, não, mas não toma mais porque você teve alergia, não é normal. Então, como que funciona o Tacfidera? O Tacfidera, quer dizer, a medicação, o fumarato de dimetila, né? Ele é um remédio que pode dar algumas reações, muitas vezes são fugazes, né? Uma delas é esse flushing, que a gente chama, que a pessoa toma a medicação, ela pode ficar um pouco avermelhada, né? Mas esse flushing geralmente é fugaz. Alguns pacientes podem apresentar uma reação muito exagerada, né? E com componentes alérgicos, de pápulas, de coceira, de gente, coceira, eu coçava muito. De uma reação muito mais maior do que o flushing deveria ser. Então, quando isso acontece, aí já não é mais flushing, já é uma reação alérgica que aí deve ser tratada como tal. E como você pode apresentar um quadro alérgico, você não repete a medicação, então muitas vezes você tem que trocar. Foi por isso que a gente trocou pelo Ocrevus, que é esse que vocês estão acompanhando pelo meu Instagram, que eu tô tomando, que a gente toma de 6 em 6 meses, ele é injetável. Ele é um medicamento super moderno, né? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre ele.
Existem vários medicamentos modernos, né? Dentre eles os imunobiológicos, que são medicamentos que têm uma ação mais efetiva e não apresentam riscos de algumas das infecções. Então, às vezes você indica uma medicação por conta de potência de tratamento e às vezes você tem que indicar uma medicação porque o paciente tem fatores de risco para algumas infecções que os tratamentos, em alguns casos, podem causar, né? Então, a decisão terapêutica é sempre uma questão que a gente apresenta soluções, o paciente opta junto, quer dizer, é uma decisão tomada em conjunto para que o paciente receba o melhor tratamento, né? Tipo, no meu caso, que como mulheres no período fértil, tem vários medicamentos que não são indicados por conta de perigo de engravidar e indicado para o bebê, esse tipo de coisa, não é? Existem várias restrições, dependendo do tipo da medicação, é até proibitivo. Eu já ouvi falar que uma vez, que se a mulher engravida, ela não precisa tomar remédio nenhum, que o próprio feto vai proteger, é verdade? Então, existe uma conduta internacional que de fato acontece, que durante a gravidez, as doenças autoimunes no geral, não só a esclerose múltipla, diminuem a atividade. Até porque se você tem uma atividade autoimune grande ou imunológica grande, até poderia atacar a criança, né? Mas durante a gravidez, geralmente há uma melhora das doenças autoimunes na maioria dos casos e logo depois da gravidez há uma piora, há uma tendência a piora. Então, se reintroduz a medicação logo depois da gravidez. E eu tenho outra pergunta que eu também não sei. Uma vez perguntaram que tipo de esclerose múltipla que eu tinha. Eu nunca soube que existiam tipos de esclerose múltipla. Para mim era uma esclerose múltipla e enfim. Se são tipos, ou se são níveis, ou se isso é classificado, não sei. Na verdade há uma classificação de formas da doença, na verdade, né? Na verdade estão 4 formas admitidas, que é a forma remitente recorrente, que é a mais comum, que é a que a maioria dos pacientes tem, que elas apresentam surtos, né? Que são eventos clínicos e que entre esses eventos o paciente melhora e aí durante o evento do surto ele piora e aí depois ele apresenta uma melhora, então é como se fosse uma gangorra. Existe a forma secundária progressiva, que em muitos casos, quando ainda não havia tratamento, dos pacientes que tinham a forma remitente recorrente, após 10 anos de doença, evoluíam para a forma secundária progressiva. Então, a forma primária progressiva, em que você não apresenta surtos e você apresenta uma evolução contínua e lenta progressivamente. Essa é mais perigosa porque ela é silenciosa? Ela é mais insidiosa e até pouco tempo atrás não existia tratamento para essa forma. Então ela era dita mais grave pelo fato de que não havia tratamento. Mas hoje há uma medicação que dá para usar para essa forma, inclusive. E a 4ª forma é a forma progressiva recorrente, quer dizer que o paciente tem essa evolução lenta e progressiva, mas apresenta alguns surtos inflamatórios no meio. Tá? São essas 4 formas da doença. A minha acho que é a primeira, né? Remitente e recorrente. A minha é a primeira. Remitente que é mais de 80%, então, se vocês tinham essa dúvida, dos pacientes. Não, o surto da remetente recorrente, ele pode surgir de diversas formas. Tipo, o meu foi uma coisa muito forte que paralisou meu lado direito. Não mexi o lado direito inteiro, mas pode ser o formigamento, né? Pode ser uma coisa muito sutil, que por isso que às vezes a pessoa demora para descobrir o que é. Na verdade, o surto pode ser qualquer sintoma neurológico, porque dependendo de onde está havendo o ataque inflamatório, o surto vai ser, então se for na área da visão, vai ser perda visual. Se for na área motora, vai ser um problema, uma perda de força. Se for numa área sensitiva, vai ser uma perda de sensibilidade ou formigamento. Eu perdi a sensitiva. Até hoje eu não tenho muito assim. Se você me der um tecido de olho fechado, por exemplo, o lado esquerdo eu vou saber na hora o que é e o lado direito eu vou ter muita dificuldade ainda de saber o que é. Então o meu surto foi assim bem intenso. Porque tipo, não pegou nada da visão, eu fiz aquele exame que você coloca aqui, né, as coisinhas na cabeça, não afetou nada da visão, mas assim, de parte, nem de, de força também. Mas a força voltou assim 100%, mas
motor, foi bem intenso, mas eu vejo, assim, formigamento eu tenho às vezes ainda, e eu sei que outras pessoas têm também, não sei se isso é comum, né, ter um pouco de formigamento, não sei. É comum, então uma das coisas que a gente avalia é exatamente isso, que a pessoa tem um evento, ela tem um sintoma bem exacerbado, ela é tratada do surto, que a gente usa geralmente corticoide, diminui a inflamação, melhora os sintomas, muitas vezes desaparece tudo. E às vezes a pessoa não tem uma recuperação total do surto, quer dizer, ficou uma cicatrizinha e que causa alguns sintomas, né? Então o surto pode deixar uma sequela, né? Uma sequela, seja grande, seja pequena. O que é importante entender do surto é que o surto é um sintoma geralmente novo, na maioria dos casos, pode até ser igual que o paciente teve, mas geralmente é novo, e que dura no mínimo 24 horas. Então, essa é a minha dúvida, professor. O formigamento, às vezes eu tenho formigamento de 10 minutos, nem isso. Aí passa e tipo, nem 10 minutos, 5 minutos. O surto não, o surto tem que durar um tempo, que você tem que ir lá fazer a pulsoterapia, é uma coisa, é diferente. Ele dura no mínimo 24 horas contínuas, e aí deve ser avisado o médico para realizar o tratamento adequado para melhorar mais rápido. Entendi. Para vocês saberem distinguir, porque não vai achar que você teve um formigamento de 10 minutos e, né? Não, aí não é surto. Não é surto. Então tá bom. Bom, gente, é isso. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês comentem aqui, compartilhem esse vídeo, porque é muito importante. Se vocês tiverem dúvida, eu vou tentar responder, vou perguntar para o Dr. Sérgio, para ele me ajudar pelo WhatsApp, eu respondo para vocês. Quero reforçar que é muito normal viver com essa doença, não tenham medo se vocês descobrirem. Eu sempre tento repassar aqui para vocês que dá para ter uma vida normal, quem me acompanha no Instagram, dá para viajar, dá para fazer esporte, dá para fazer tudo, né, Dr. Sérgio? Não tem restrição nenhuma, então assim, não tenham medo mesmo. Se tem alguma dica para quem está descobrindo isso agora, entrando nesse mundo novo? Na verdade eu acho que a dica mais importante é que o paciente procure um atendimento neurológico adequado, que tenha uma ótima orientação. Às vezes é necessário apoio psicológico, mas de fato a grande maioria dos pacientes tem plena condição de evoluir bem, sem nenhum tipo de limitação maior na sua vida. Bom, é isso, meus amores. Curte, compartilha, comenta e passa esse vídeo adiante, que é muito importante, tá bom? Um beijo. Obrigada, Dr. Sérgio. Até logo, obrigado.